E a gente volta para fechar o nosso estudo sobre os crimes contra a liberdade sexual, hoje falando dos artigos 215 e 216. Então, hoje nós falaremos da violação sexual mediante fraude e do assédio sexual. Artigo 215 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. A pena é de reclusão de 2 anos a 6 anos e tem um parágrafo, que o parágrafo único diz que se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Pessoal, se não falhe aí as vossas memórias, eu sempre disse, quando a gente comentava sobre o tipo de estupro, o tipo penal do crime de estupro, eu sempre alertei você sobre a questão de gravar a ação mediante violência ou grave ameaça. Por quê? Exatamente para o estudo desses outros tipos que a gente vai ver hoje. Muito se confunde o estupro com a violação sexual mediante fraude. Muito se confunde o estupro com crime de assédio sexual também. Por quê? Porque existem, de fato, discussões. Quando a gente fala, por exemplo, de violação sexual mediante fraude, ele tem aí enormes discussões e começa a analisar o que significa fraude. Porque, veja bem, aqui reza da mesma maneira do artigo 213, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém. Está assim como lá no crime de estupro. Só que veja bem, quando a gente continua a leitura, nós temos mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação da vontade da vítima. Fraude, pessoal, é qualquer meio iludente empregado para que a vítima tenha uma errada percepção da realidade e consinta no ato sexual. Quando a gente trata de fraude, a gente em momento algum fala de violência ou grave ameaça. Lembra novamente que eu falei, quando estiver diante de uma questão que traz aí o fato de violência ou grave ameaça, mata a charada, porque está falando de estupro. Possivelmente será estupro. Óbvio que tem que se analisar com mais cuidado e tudo, isso é óbvio. Mas assim, veja que a violação sexual mediante fraude, ele é realmente algo que ilude a vítima. Ela vai fazer o ato sexual ou praticar qualquer ato libidinoso sem ser ameaçada e sem ter sido violentada, mas sim enganada. Então, o agente, ele cria situações para que a mente da vítima seja enganada. Então, ela corre aí para a prática do ato sexual de uma maneira enganada. O médico, por exemplo, gosto muito de dar exemplo, porque eu entendo que no exemplo a gente consegue fazer os conceitos, fechar o conceito e entender melhor. Então, aquele médico que ele coloca aí, eu não sei como é que a palavra, mas ele venda ela, né, ou coloca algum pano ali. Nos procedimentos médicos, geralmente acontece isso. Então, vamos supor que um médico, ele mente para a paciente, falando que precisa fazer um exame ginecológico nela lá, mas com a intenção de tocar ela, de tocar a moça, ele coloca isso em algum pano para que ela não veja e ele encoste, sei lá, o pênis dele nos órgãos dela, né, na vagina dela, encoste o pênis e ela tá sem saber. Então, não foi ameaçada, não foi violentada, mas ele fez com que ela caminhasse para aquilo, desconhecendo para que de fato ela estava caminhando. Ou, por exemplo, os pais de santo, ou os parapsicólogos que falam que a vítima ela tem que se despir para que faça ali algum procedimento religioso, né, na seita deles, dos pais de santo. Então,
São pessoas, no caso dos pais de santo mesmo, a vítima é uma pessoa crédula, que vai de boa vontade. A paciente, por exemplo, no caso do médico, ela tá confiando ali no profissionalismo do médico e são enganadas. Um outro exemplo que ocorre demais é a questão dos gêmeos. Então, um irmão, por exemplo, ele engana por parecer muito com o outro, ele engana e transa com a namorada do irmão ou pratica com ela ali algum ato libidinoso se passando pelo seu irmão gêmeo. Então, são situações como essas. Não há violência, não há grave ameaça, mas há uma fraude. Há um engano da mente da vítima, que na verdade há uma situação que leve a vítima a ser enganada. Veja bem, pessoal, isso eu quero que os senhores tomem nota, porque a gente tem que saber muito analisar o caso concreto. Aquele namorado, aquele sujeito, na verdade, que fala muito, que a gente, né, a mulher, né, assim como o homem também, a sociedade, a gente já começa a imaginar o que o homem quer, né? Já dizia a nossa mãe, esse rapaz só quer aquilo e tal. O que eu quero dizer com isso? Aquele camarada expert na sedução, aquele Dom Juan que fica ali no seu ouvido o tempo todo, falando que te ama e tal, mas na verdade ele só quer aquilo, né? E aí depois que ele consegue, que ele de certa forma ilude, né? Falando que ama e tudo, e depois que ele consegue aquilo, nós teremos ou não teremos, gente, aqui uma violação sexual mediante fraude? É de se pensar, não é? Não é? Engana ou não engana? Mas aí eu quero que vocês anotem que não é entendimento. Se caiu, minha filha, na lorota, aí foi de muita inocência também, né? Muita inocência. Mas não é crime. Aquele cara que reiteradas vezes ele fica ali falando umas palavras de amor e tudo, só pra chegar aos finalmente com a pessoa, não é crime, tá? Por mais que há de se pensar, mas não é entendido. Na legislação anterior, exigia-se que a vítima, ela anuísse, ela concordasse com a conjunção carnal, ou que ela fosse ali induzida para praticar o ato libidinoso. Então, antigamente, precisava que ela concordasse. É até estranho, como que ela vai ser levada ao engano e vai concordar com aquilo, né? Mas por exemplo, eles imaginaram que era assim, no caso das seitas, vamos supor, um pai de santo, falava que ela tinha que tirar a roupa, tinha que encostar, e ela concordaria com aquilo. Na legislação atual, não mais. Esse consentimento da vítima aí, ele não se mostra imprescindível. Então, não é necessário que a vítima concorde com a atuação. Então, por exemplo, o médico que ele vai realizar ali um toque vaginal na vítima e ela tá com aquela visão encoberta, como a gente falou aqui, ele vai e abre o zíper, encosta o pênis nas nádegas, na vagina dela e tudo. Ela não consentiu. Mas a gente está diante, sim, de um crime de violação sexual mediante fraude. Agora, uma coisa importante e que é aqui nesses pontos importantes, pequenininhos e miudinhos, que faz a gente confundir com outros tipos. Mas anotem essa questão que está no artigo 217, parágrafo 1º. Olha isso, pessoal. Eu sempre tô falando a diferença da fraude com estupro e tudo. Mas acontecem situações que vai deixar, sim, de ser uma fraude para uma violação mediante fraude para ser crime de estupro. Pode ocorrer? Pode ocorrer, perfeitamente. Naquele caso, nesse caso que eu estou dizendo aqui, por exemplo, do médico e tudo, o agente, ele impede que a vítima se manifeste, não impede? Impede, ele impediu que ela se manifestou, até porque ela nem sabia que ela foi levada, que ela foi tapada a visão dela para aquele procedimento. Ela estava achando que ela estava em um procedimento comum. Ali ele só impediu a manifestação da vítima, como diz aqui no
no tipo penal, aqui no artigo 215, que fala também, impedir a manifestação, dificulte a livre manifestação da vítima. Mas, nesses casos aqui, caso ele inviabilize a capacidade de reação física da vítima, ou seja, ele dá para ela um sonífero, ele anestesia a vítima, anestésico, né? Ou ele droga a vítima, dá para ela beber alguma coisa. Aqui, galera, anotem isso. Tudo bem, o tipo de violação sexual mediante fraude fala, sim, de como, quando ele inviabiliza ali, ele impede a manifestação da vontade da vítima. É fraude, sim. Porém, quando ele utiliza de alguns meios que inviabiliza a capacidade de reação física, a pessoa não consegue ali se defender porque ela tá drogada, ela tá dopada, ela tá anestesiada, não tem como fisicamente ela responder àquilo. Então aqui deixa de ser violação sexual mediante fraude e vai ser, sabe o que? Estupro de vulnerável. Por que de vulnerável, gente? Porque naquele momento ela não tinha condições de oferecer resistência para aquela investida do agente. E aí a gente fala do parágrafo único do artigo 215. Vamos ler novamente? Olha lá. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Que situação que a gente pode imaginar, professora, de o sujeito obter uma vantagem econômica? Lembra que falamos lá quando estudamos estupro do caso das apostas? Então vamos juntar aqui. Aquele irmão gêmeo que se passa pelo outro irmão e faz uma aposta lá com os outros, né? Aposta, vou apostar aqui R$100 se você consegue se passar pelo seu irmão e sei lá, e ter um ato libidinoso com a esposa do seu irmão. Aí ele, tá apostado, vamos embora lá. E aqui ele já está obtendo uma vantagem econômica, não é? Então, mediante essa fraude, enganando a vítima, então aqui ainda se cumula a pena, além de aplicação da pena, ele ainda vai ser condenado ao pagamento de multa, de pena de multa. Por fim, sobre o tipo do artigo 215, faz necessário lembrar, como sempre, que também é caso de segredo de justiça, envolve segredo de justiça aí por causa desse cunho de privacidade, da moral da vítima, etc, né? E agora a gente, passa aqui para o artigo 216A, assédio sexual. Artigo 16A, peço que vocês leiam juntamente comigo. E esse tipo, além de uma interpretação jurídica, requer um uso aqui, vamos gastar o nosso português, porque para ele é extremamente necessário, para que a gente compreenda, é necessário. Vocês vão ver por quê. Constranger alguém, ao verbo novamente constranger, lembrando do crime de estupro, constranger alguém com ou intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico grife, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é detenção, olha, de 1 a 2 anos. Pessoal, esse tipo aqui, esse sim, pairam inúmeras controvérsias, por vários motivos, vários. E aqui a gente vai tentar abordar os principais dele. Primeiro, existe controvérsia sobre esse tipo, por causa, na verdade, nem é controvérsia. Na verdade, é uma dificuldade que se tem quanto à prova nesses crimes, porque as provas se tornaram raríssimas aqui. Então, também tornaram-se raríssimas as condenações por esse tipo de delito. E o segundo, que eu acho o mais importante, que aqui a gente vai gastar o nosso português, e eu espero que os senhores entendam bastante isso, é sobre o verbo. O que o legislador quis dizer com esse constranger? Vou dar uma aulinha básica de português para os senhores. Eu acho que eu não vou lembrar de alguma coisa aqui, eu não vou lembrar. O que consiste essa nossa rápida aula aqui de direito português? O verbo constranger
ele é empregado na nossa legislação e até no nosso português como um verbo transitivo. Existem verbos que são transitivos e existem verbos que são intransitivos. Os verbos transitivos, eles são aqueles que eles precisam de algum complemento. Eles podem ser direto ou indireto, quando tem um objeto que é direto ou um objeto indireto. Vamos supor, eu preciso algo ou alguma coisa, preciso de algo ou alguma coisa. Então, o verbo precisar, ele precisa, necessariamente tem que ter um complemento. Precisa de quê? Não é? Então, ele é um verbo transitivo, que é o mesmo aqui do constranger. E a gente volta a ler o tipo. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Aí você fica... Constranger, você fica lendo. Constranger, tá? Constranger algo, alguma coisa, constranger alguém. A gente já sabe que esse verbo é bitransitivo. É tipo esse copo. Ó, tipo no verbo encher. Eu vou encher o quê? O copo. Mas eu vou encher de quê? De água. É tipo constranger. Eu vou constranger o quê? Alguém. Mas vai constranger. Vocês compreendem isso? E aqui faltou a parte da parte que ele é bitransitivo, tá? Vou constranger alguém, já sei, legislador. Mas vou constranger a quê? Constranger a quê? Porque lá no estupro, quando a gente fala, ó, vamos voltar lá no 213, para vocês terem esse entendimento mais fácil, porque não é? Olha o que fala o 213. Constranger alguém mediante violência, a ter conjunção carnal ou a praticar ato libidinoso. Tá, aqui tá claro o 213. Eu sei que eu tô constrangendo alguém a alguma coisa. Tô constrangendo Kellen a ter relação carnal. Ótimo. Só que aqui no assédio sexual, constranger alguém com intuito tal. Então, ficou isso aqui. O que o legislador queria com isso? Será que ele usou no sentido de transitivo indireto? Será o quê? Será que é uma pessoa não dada muito ao português? O que pensou o legislador? O que sabemos é que quando a gente entende o verbo constranger como um verbo transitivo aí que precisa de um complemento, seja direto ou indireto, o significado dele nessa situação é como lá no crime de estupro. É coagir, porque você vai coagir alguém a alguma coisa, forçar, você vai forçar alguém a fazer alguma coisa. Só que aqui não. Aqui o legislador, ele não descreveu nenhum complemento para esse tipo. Ele colocou apenas a conduta constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, aqui, o que a gente entende é como verbo transitivo direto e que o significado é incomodar, importunar, embaraçar. São essas condutas. Então, quando a gente fala do verbo do núcleo constranger no assédio sexual, a gente não vai estar entendendo com aqueles sinônimo lá do estupro, não, de forçar, de coagir, de obrigar, não. Aqui o legislador colocou esse verbo no significado de incomodar, de importunar, de embaraçar. Pronto, Kelly já explicou o português, né? Agora nós vamos voltar aqui para a questão, tá? Expliquei, gente, só para vocês saberem interpretar o verbo coagir, porque não é a mesma coisa do estupro, tá? É muito diferente. Aqui a gente tá falando de importunar a vítima e não forçá-la a fazer alguma coisa. Simples, né? Só isso, eu só devia ter falado, estava resolvido o problema. E aí, fechando ainda melhor o nosso conceito, quando a gente usa aí a palavra assédio sexual, a gente fala de importunar ou de molestar com propostas ou condutas impertinentes de cunho libidinoso. Então, você vai ficar importunando a vítima o tempo todo, mas com um cunho ali libidinoso. Então, os elogios, ai que linda, aquele que você passa debaixo de uma construção, oh, boneca anda, tipo, me dá o pé, loura, né? Que ridículo. Simples elogios, eles por si não configuram, gente. Até porque não há um constrangimento, não é algo que importuna, não é? Ah, vamos sair para jantar, o chefe te chama para jantar, né? Não há, aqui não caracteriza. Quando a gente fala desse assédio sexual, então vamos tirar a questão dos
simples elogios, que não é algo constrangedor. Agora, se o seu chefe começa a te importunar com reiteradas investidas, aí começa a passar a mão no seu cabelo, aí, por exemplo, te pede você, ai, me manda um nude, ou então pede pra você tirar a roupa, vestir um biquíni, pede uma massagem, não algo já mais assim, né, íntimo, ou então te convida para um encontro no motel, aí abre o olho, já é assédio. Esqueça que aqui ele tem que se aproveitar do cargo, seja na questão hierárquica, e também não quer dizer que tem que ser só no funcionalismo público, não. A gente tá falando de empresa, na questão hierárquica, que é seu chefe, ou o código fala também da ascendência, que não necessariamente tem que ter uma superioridade, quando a gente fala de juízes com servidores, por exemplo, não tem uma superioridade, mas tem um privilégio a mais, que também configura aqui o assédio sexual. E aí, a gente chega à conclusão que tem que ter essa importunação, aproveitando-se, prevalecendo da sua superioridade hierárquica ou da sua ascendência inerente ao exercício de um emprego. E aí eu pergunto a vocês, e aquele que é o inferior, né, no cargo, vamos supor, não é o chefe que importuna, mas é o seu empregado que importuna, já pensou? Você com empregada toda hora, ai, vamos no motel, não. É crime ou não é crime? Um minuto para vocês pensarem. Não, gente. Não. Pro contrário, não. Porque a figura aqui do delito, o importante daqui do delito é que a pessoa, ela aproveita da sua superioridade, do seu domínio ali sobre a pessoa para fazer essas reiteradas investidas. Então, não vale pro empregado contra o empregador, não, tá? Sobre a consumação desse delito de assédio, a gente tem que trata-se de um crime formal, ou seja, de mera conduta. Então, se consuma naquele exato instante em que o agente importuna a vítima. Isso é independente dele obter aquela vantagem ou favorecimento sexual. Quando ele chega até o ato sexual ou o ato libidinoso, isso é mero exaurimento do crime. Mas se configura, se consuma a partir das investidas reiteradas. E, por fim, gente, anotem isso. Aquela proposta séria, feita aqui, por exemplo, a uma criança de 12 anos, né? Olha a idade que eu tô falando, ela já configura uma tentativa de estupro de vulnerável. Ela não será assédio sexual. Por quê? Nós temos lá uma causa de aumento no parágrafo 2º do artigo 216A, que fala que a pena aumenta de 1/3 se a vítima do assédio é menor de 18. Então, se ela é menor de 18, por exemplo, ela tem 12, 13, 14, e for uma proposta muito séria, já não é mais assédio, e é uma tentativa de estupro de vulnerável. Fechamos aqui, gente, ó. Acabamos isso, vamos pro próximo depois. E vamos seguir contigo aí. Até o próximo vídeo, tá bom?